Sérgio Soares era borracheiro aposentado e tinha 67 anos. Nasceu e viveu em Santo André. Se casou com Marli e teve 3 filhos, Vanessa, Daniel e Tiago, e 3 netos, Joaquim, Benjamin e Luca. Cristão, frequentava a igreja presbiteriana Betsaida, onde além de integrante, chegou a ser funcionário entre 2007 e 2014, fazendo a zeladoria e a contabilidade. Mas o que ele mais gostava mesmo era de cuidar. Cuidou dos filhos, dos irmãos, dos vizinhos. Teve por muito tempo uma vizinha com câncer e era ele quem a levava ao médico para exames, consultas e o tratamento. Durante muitos anos, sustentou a própria família e a casa de sua mãe. Honesto, íntegro, não admitia coisas erradas e nem as menores corrupções. Em uma ocasião, indo de carro com a família para o Mato Grosso do Sul, foi parado por um policial rodoviário e informado que havia superado o limite de velocidade. O guarda disse que tudo seria resolvido se ele pagasse um cafezinho. Pois eu faço questão que o senhor me multe, ele disse. Sem jeito, o guarda não o multou e todos seguiram viagem. Quando chegaram os netos, sua generosidade e disponibilidade ficaram ainda mais latentes. Era ele quem fazia os pequenos concertos na casa dos filhos, já casados. Ajudava levando e buscando as crianças na escola ou ficando com elas em casa. Levava o carro no mecânico, dava carona, buscava para o almoço, levava no trabalho. Os amigos, os familiares, os irmãos da igreja, tantos deles têm histórias para contar de momentos em que foram ajudados pelo seu Sérgio. Durante a infância dos filhos, Sérgio passava pouco tempo em casa, sempre trabalhando duro para cuidar da família e dos seus, para ofertar tudo o que havia de melhor. Em abril, Sérgio perdeu um tio e foi ao seu enterro. Não havia informação se o óbito estava relacionado com a Covid, e após o sepultamento, passou na casa da tia para um último abraço. Ela e os primos estavam contaminados e não sabiam, e ele também pegou a doença. Em 5 dias com os sintomas, Sérgio foi ao médico 3 vezes. O cansaço era bastante forte, ao ponto dele deixar de comer para poder dormir. Um pouco debilitado, sofreu uma queda e foi socorrido ao hospital. Após uma tomografia que mostrou 50% dos pulmões comprometidos, foi internado e 2 dias depois entubado. Era 6 de maio. Sérgio morreu no dia 23 daquele mesmo mês, após 19 dias de internação e nenhum contato com a família. Toda informação sobre seu estado de saúde era passada para familiares por telefone e só puderam vê-lo após a morte. Como ser humano, deixou exemplos de integridade, retidão e amor ao próximo. O que mais marcou a família é a imagem do homem íntegro e honesto. São várias as situações para contar de como isso marcou a todos. Ele sempre falou para os filhos fazer o que era certo, porque de alguma forma isso voltaria. E depois de sua morte, foi possível ver que as pessoas que o conheciam tinham essa mesma imagem dele. Isso, de certa forma, consola, porque agora só resta saudade. Eu sou a Vanessa e o Sérgio era o meu pai. Aos 68 anos, Cleonice Antônia da Silva ainda era ligada às causas sociais e acreditava na política partidária como ferramenta de transformação social. Como uma verdadeira militante, para ela não tinha tempo ruim, sobretudo quando o assunto era lutar pelos direitos do povo da sua cidade adotiva, São Bernardo, onde se abrigou em 1969, quando veio de Santo Antônio de Lisboa, no Piauí. Apaixonada por flores, cores e alegria, Cleonice carregava consigo um largo sorriso e estava sempre disposta a ajudar o próximo. Trabalhadora, dedicou a sua vida à família e à política, mesmo que nos bastidores.
Um ano depois de Cleonice chegar em São Bernardo, Mané Piauí veio atrás do seu grande amor. No dia 15 de dezembro de 1976, eles se casaram na igreja do bairro Assunção e passaram juntos 44 anos de muita alegria, como ele mesmo contou. O casal teve 3 filhas, Lucrécia, Luana e Lucélia, e o netinho Fernando, que era o xodó da vovó. Filha de sanfoneiro, a diversão preferida da Cleonice era um rastapé. Piauiense que levava São Bernardo no coração, adorava festas e divertia todos que estavam por perto. Se fosse no forró, então, colocava todo mundo para dançar. O que ela não gostava mesmo era de ver tristeza. No dia 18 de março, Cleonice começou a se sentir mal e foi ao hospital. Após exames, foi diagnosticada com gripe e voltou para casa para tratar da doença com xarope. Passados 13 dias e com os sintomas agravados, voltou à unidade de saúde e, após uma tomografia, nunca mais voltou para casa. No dia 1º de abril, às 6 horas da manhã, Cleonice foi diagnosticada com Covid-19 e deu entrada em sua internação, já com a necessidade do uso do oxigênio para respirar. 2 dias depois, ela foi entubada e no dia 24 partiu. Vem o dia, passa o sol, vem a noite e passa a lua. Passa o mês e passa o ano e a saudade continua, disse Mané Piauí ao faltar palavras para homenagear a amada. Manuel, 2 de suas filhas e o neto também foram acometidos pelo vírus, mas eles não tiveram a doença da forma grave. Eu a vi saindo de casa naquela manhã e foi a última vez em que olhei nos olhos dela. Dói muito essa perda. A Cleonice me faz falta o tempo todo, disse o Mané Piauí. Ele acredita que Cleonice deixa como legados força e luta, o que ela fez durante toda a sua vida, seja pelos companheiros partidários, pela família ou pela vida dela. No dia 26 de agosto, Ariel Rodrigues completaria incríveis 80 anos de vida. A data será comemorada pela família com grandes lembranças do aposentado, mais uma das vítimas da Covid-19. Morador de São Caetano desde a infância, Ariel possuía bagagens profissional e pessoal com a integridade de alguém que amava o que fazia. Após seus longos 30 anos como funcionário de uma indústria, o aposentado se viu no momento de abrir algo por conta própria, uma lavanderia. A partir daí, seu legado de ensinamento só cresceu. Ele ensinou como nos transformar em pessoas melhores e o que podemos fazer para sempre ajudar o próximo, detalha a filha Simone. Ariel deixa também a filha Denise e os netos Lucas e Vitor, além da mulher Olinda. Desde o início da pandemia, ele nunca deixou de pensar em mamãe e me pediu que cuidasse dela. Parecia que ele já sabia que tinha algo de errado e não estava bem, lamenta Simone, que hoje está à frente da lavanderia. Na família, Dona Olinda foi quem sentiu os sintomas da Covid-19 primeiro, seguida de Ariel, que era diabético. Dia 9 de junho, o aposentado testou positivo para a doença e seu estado de saúde piorou. Mamãe ficou bem, mas meu pai só foi piorando. Em um dia ele não tinha mais paladar e no outro foi internado e transferido para outra unidade de saúde. Em seguida teve parada cardíaca, lembra a filha. Ariel, formado em Direito e Contabilidade, adorava trabalhar com o público e jamais fazia corpo mole. Uma pessoa maravilhosa. Ele sempre dizia que quando morresse não queria sofrer, e Deus fez esse favor a ele. Foi tudo tão rápido que ele descansou, reforça. Apaixonado por viagem, o morador de São Caetano deixa saudade aos familiares e clientes. Daqui para frente, vamos continuar sua história, finaliza a filha. Wilson Nunes da Silva tinha 70 anos e era inspetor de qualidade aposentado. Nascido em Conceição das Alagoas, Minas Gerais, morava em Diadema há mais de 50 anos. Casou-se 2 vezes e teve 4 filhos, 3 do primeiro casamento, Anderson, William e Felipe, e a caçula Adriana, com a segunda esposa Luciene. Teve também 5 netos, Luna, Mariana,
Manuela, Lorenzo e Luísa, sendo os dois últimos um casal de gêmeos que ainda não completaram 1 ano. Criou os primeiros filhos sozinho, foi pai e mãe, contou o filho Felipe. Pai e filho partilhavam uma de suas paixões, a viola. No grupo de violeiros da cidade, se apresentavam em festas e eventos. Santista, como era conhecido pelos amigos, era um violeiro das multidões. Com os meninos pequenos e para dar conta de tudo sozinho, trabalhava noite e dia. Os filhos ficavam com parentes ou com os inquilinos do quintal, mas o que faltava em presença era compensado em carinho. Ele tinha aquele jeitão matuto, mineiro bravo, mas sempre foi amoroso, afirmou o filho. A oficina de pintura automotiva do filho era perto de sua casa. O filho, agora adulto, ainda morava com ele. E era santista quem fazia o almoço e ralhava com o rapaz, se não fosse comer em casa. Além de tudo, era exímio cozinheiro e sua galinhada deixou saudades. Como avô, recuperou com os netos a convivência que a rotina corrida não permitiu com os filhos. Sonhava em ver os dois mais novos começarem a andar. Não deu tempo. Tinha especial proximidade com Lorenzo, o único menino entre os 5, que todos diziam era a cara do vovô. Apaixonado pelo Santos Futebol Clube, daí o apelido de Santista, também não perdia um jogo do Água Santa, o clube da cidade. Mas era com a viola nas mãos que ele era feliz. Conseguiu dividir o prazer de tocar um instrumento com o filho Felipe, e os dois se apresentaram juntos diversas vezes. Diabético, tendo sido submetido a uma cirurgia cardíaca e com a pressão alta, Silva estava no grupo de risco para a Covid-19. Quando procurou o médico, em 23 de maio, por conta de uma tosse persistente, achou que fosse apenas alguma reação à vacina contra a gripe. 3 dias depois, já abatido, foi levado ao hospital e ficou internado, de onde não saiu mais. Santista faleceu no dia 6 de junho. O filho exaltou o legado de um homem honesto, benquisto por todos. Estava sempre feliz. Não tem uma pessoa aqui na área, na vizinhança, que não comente que ele vai deixar saudades. Era muito querido por todos, um orgulho para a nossa família. O Eterno Santista, concluiu. Morador de Mauá, o segurança Mauro Rocha de Macedo, 40 anos, amava viver em todos os sentidos. Apreciava cada momento em família, entre amigos e sair de casa para experimentar uma comida diferente. Descrito como pessoa maravilhosa, trabalhava para ajudar e melhorar a sociedade. Mauro tinha muitos sonhos, os quais realizava com a mulher Ângela e a filha Fernanda, como voar de balão. E ele voou, mas Neve não conseguiu ver. Os planos eram ter viajado com a mulher neste ano, quando o casal comemorou 20 anos. Sintonia é a palavra para descrever seu relacionamento com a filha, que ele fazia questão de orientar a cada dúvida ou dificuldade na vida. Inclusive, um dos maiores sonhos era ver Fernanda formar na faculdade e se casar, constituir a própria família. Segundo Ângela, eles se davam muito bem, tinham os mesmos pensamentos, então conversavam muito sobre tudo. Mauro trabalhava como segurança em um hospital da capital. No dia 10 de maio, após sentir desconforto no peito, procurou um médico que disse que poderia ser apenas uma alergia. Ele voltou para casa, mas no turno seguinte sentiu falta de ar e no próprio hospital onde atuava passou por tomografia que detectou pneumonia causada pela Covid-19. Desde então, ele ficou internado e após 15 dias precisou ser entubado em razão de complicações. No dia 24 de junho, após apresentar melhora, foi desentubado e conversou com a família pelo telefone. Dissemos que estávamos bem. Minha filha contou que tirou 10 em um trabalho da faculdade e que estava se esforçando. E ele disse que também estava se esforçando para melhorar, relembrou Ângela. Porém, após o contato com a mulher e a filha, Mauro voltou a passar mal e precisou ser entubado novamente. O quadro complicou e ele morreu em 29 de junho, dia que comemoraria o 20º aniversário de casamento. O maior sonho dele era voltar para casa.
Para contar histórias sobre a vida dele e de amigos como seguranças, Mauro escreveu o livro Segurança para Todos. O lançamento estava planejado para este ano. A mulher pretende publicar a obra no futuro, acrescentando sobre a luta de Mauro contra a Covid-19. Ele sempre teve o sonho de ser escritor. Queria publicar este e escrever mais um sobre a vida dele, sobre a nossa vida, contou a mulher. Estou sendo pai, estou sendo mãe e tendo que lidar com tudo. O Mauro era tudo para mim. Ele era a minha base, concluiu Ângela. Quem mora em Ribeirão Pires dificilmente nunca ouviu falar da paróquia Santana, no bairro Santana. A figura principal da igreja era o padre José Rachelli, 98 anos, também vítima fatal da Covid-19. Ele nasceu em 1923, na cidade de Merano, na Itália, e teve passagens pela Suíça, Alemanha, Argentina e, por fim, o Brasil. Em 1965, o padre chegou no Grande ABC e, em 1967, se instalou em Ribeirão Pires, onde traçou boa parte da sua história como pároco por 43 anos. Atuando em batizados, casamentos e enterros, Rachelli deixa saudades entre seus amigos e companheiros de paróquia. A diretora de escola Maria Angélica trabalhou na paróquia por 39 anos ao lado do pároco. Em 1981, fiz minha primeira comunhão e desde então fiquei por lá. Eu me lembro do grupo de jovens na igreja, em que o padre José não deixava nunca de participar e sempre estava lá nos incentivando e dizendo sempre para termos força, coragem e pé no chão, disse Angélica. Ainda na paróquia, Angélica conheceu seu marido, Gerson, se casaram com a bênção do padre e acompanhavam o pároco nas missas. Cada celebração dele era única. Ele fazia com tanto amor que a presença de Cristo sempre estava junto dele. O padre tinha tanta vontade de viver, sempre foi muito ativo, tanto que estávamos animados à espera de comemorar seus 100 anos, detalha ainda a diretora. Com problemas respiratórios por causa do novo coronavírus, o padre José Rachelli deu entrada ao hospital de Ribeirão Pires em 7 de julho. Ficou 25 dias internado e morreu no dia 31 do mesmo mês. Sem velório para o último adeus por conta da pandemia, padre Rachelli recebeu homenagens em forma de cortejo de despedida, que saiu da Câmara Municipal de Ribeirão Pires com destino à Paróquia Santana. Os fiéis acompanharam a passagem do corpo pela Avenida Francisco Monteiro. Era um verdadeiro pai, que me ajudou durante toda a minha vida. Daqui para frente será muito difícil e talvez nenhuma homenagem possa chegar aos pés do que ele foi, mas o mínimo que ele merece. Sempre sentiremos saudades e sempre recordaremos com muita alegria e paz nos corações, declarou Angélica. Seu nome era Basília Maria de Jesus, ela tinha 80 anos, mas poderia muito bem se chamar Felicidade, já que sempre fez questão de inundar de alegria os locais por onde passava e de estampar um belo sorriso no rosto, além de transbordar amor e carinho, principalmente quando estava junto da sua família. Mulher de fé em Deus e em Nossa Senhora Aparecida, a Basília nasceu na Bahia, em Nova Soure, e aos 80 anos somou histórias que renderiam um livro. Foi doada por sua família de sangue ainda criança e feita de empregada por anos, até que se mudou para São Paulo, onde passou boa parte da vida em Rio Grande da Serra. Mas a vida de Dona Basília não era pautada por suas tristezas e dificuldades, mas sim pela esperança e pela felicidade. Amanhecia cantando e entre seus maiores gostos estava a dança. Sim, saía dançando logo quando percebia uma musiquinha. Preparar receitas gostosas para os familiares estava entre os seus hobbies prediletos. O frango e o bolo de laranja dizem que são inesquecíveis. Basília não deixava de jeito algum a peteca cair. Prova disso é que criou, sustentou, educou e, o principal, amou cada um de seus 5 filhos, Cristina, Marcelo, Dulcineia, Andréia e Renato, com todas as suas forças.
Além dos filhos, estava sempre rodeada pelos 11 netos e 5 bisnetos. Mesmo sem saber ler e escrever, Basília olhava as lições de casa dos filhos. Quando ela via um X no caderno, sabia que tinha algo errado. Foi casada com Manuel e passou muita dificuldade. Sentimos fome, frio e moramos na rua. E mesmo assim, a minha mãe estava sempre alegre, conta Cristina. No fim das contas, era a matriarca e mais ninguém quem dava conta do recado para cuidar dos filhos. Ela sempre trabalhou por muitos anos em casa de família, como empregada doméstica. A vida toda não deixou a gente andar com a roupa rasgada, reforça a filha Cristina. Dona Basília partiu no dia 26 de julho, vítima da Covid-19, após passar quase um mês internada. Mas o amor e as lições que deixou seguem borbulhando nos corações de toda a família. Eu acho que ela foi embora feliz e satisfeita com a família que construiu, diz a neta Jéssica. Basília foi uma mulher de poucos grandes sonhos. Um deles era ter uma casa, e ela conseguiu. Criou a família com toda a dignidade do mundo e deixou uma grande lição, a de que nada vale mais na vida do que o amor. A alegria dela era ver os filhos reunidos, uma mulher que sempre nos criou honestamente, com amor e muita felicidade. Encerra a filha Cristina.